Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira. Semana começando, e claro que hoje a gente vai levar muita informação para você que nos acompanha do outro lado da telinha. Convidados especiais, notícias de política, saúde, economia, as nossas notícias internacionais e muito mais. Tudo isso a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, da hora dessa segunda-feira oficialmente começando. E como em toda segunda, dividindo a bancada aqui comigo, temos nosso convidado especial, Luciano Clever. Tudo bem, Luciano? Olá, Gabriel Viana, tudo em paz, graças a Deus. Rochelle, querida, e a nossa audiência maravilhosa. Final de semana, tudo certo? Maravilhoso, feriadão, viajei, curti aí. É isso, foi muito bom. Nos acompanhando aqui, dividindo a bancada com a gente, Rochelle Roldão. Tudo bem, Rochelle? Gabriel, sejam muito bem-vindos todos. Viajou no feriado? Não, a gente não viajou, né, Gabriel? Estávamos aqui na sexta-feira. É isso. E a gente começa falando que após semanas de embates e reviravoltas na Justiça, o grupo do senador Cid Gomes, no PDT do Ceará, realiza na tarde de hoje a reunião do Diretório Estadual Pedetista, que deve puxar uma eleição para uma nova executiva na sigla no Estado. O encontro está marcado para as 3 horas da tarde, na sede do partido em Fortaleza. Assinada por 49 dos 84 integrantes do Diretório Estadual, a convocação foi mantida após uma intensa batalha na Justiça entre os grupos de Cid e do deputado André Figueiredo no comando do partido. Em 6 de outubro, o PDT Nacional chegou inclusive a inativar o colegiado estadual da sigla, instituindo no lugar uma comissão provisória sem cidistas. E aí, Luciano, toda segunda a gente falando aqui desse embate interno do PDT. Onde é que isso vai as parar? Atualizações, né? É um negócio inexplicável, a não ser para demonstração de força. Hoje, dia 16 de outubro, não é isso? O mandato atual vai até o fim do ano. Na verdade, seria até o dia 6, conforme eles disseram, né? Mas o juiz entendeu que não, vai até o fim do ano. Então, iria até 2 meses e meio. E querem antecipar. Eu vi o deputado Osmar Baquite argumentando lá na Assembleia, dizendo que, olha, não estou entendendo, né? Como é que a moçada aí, do outro lado, aceitava esse diretório, aceitava a decisão do diretório que achou por bem colocar o Roberto Cláudio como candidato ao governador do estado do Ceará. E agora esse mesmo grupo não aceita que o diretório tenha uma nova direção. Olha, ele tem razão num ponto, no outro não. A razão é a democracia que decide, é a maioria. Mas a democracia também tem prazos. Porque não pode, eu elegi o Lula agora em outubro. Aí quando chega nesse momento, né, ainda falta 3 anos e alguma coisa, enquanto que esse outro falta só 2 meses e meio, né, porque não aguardar mais um pouquinho. Eu dissesse, não, o Lula não me deu a picanha, o Lula não me deu a cerveja, o fogo na Amazônia continua maior, nada mudou daquilo que eu imaginei, eu fui ludibriado, eu quero mudar. Não, porque a democracia diz que você é responsável pelos seus atos. Você, quando elegeu o Lula, sabe que ele tem um mandato de 4 anos e que precisa aguardar, e não circunstancialmente, mesmo porque ele tem ainda 3 anos para cumprir o que ele prometeu, né, de trazer a picanha, de trazer as coisas boas, o bem-estar para a população. Então, há prazos na democracia. Senão, a qualquer hora eu fico reivindicando. Não, vamos para uma nova eleição. É o que está fazendo o PDT. O diretório se reuniu, elegeu essa direção, que está hoje aí, que o comando é do André Figueiredo e a vice é do Cid.
E por que não aguardar o prazo, terminar o prazo deste diretório, que é até o final do ano, 2 meses e meio, e então fazer a sua eleição? Aí sim, a democracia está valendo. A maioria vai decidir quem é o próximo governante do PDT aqui no estado do Ceará. Mas não, é uma briga de cachorro doido, de gente como se estivesse dentro de um elevador com a luz apagada e de foice. Então, eu só entendo assim, demonstração de força, o Cid tentando se reposicionar, porque desde o tá preso babaca, o Cid ficou assim, meio com os petistas, né? Então, quis mostrar serviço nas últimas eleições e agora está vendo que, se continuar assim, é mais uma derrota, vai para a decadência, fica completamente sem força política e vai tentar se aliar ao PT e se reposicionar, para ver se mantém vivo, vai se manter vivo, óbvio, mas se manter vivo como uma grande força política do Ceará, que ele já não é. Ou seja, essa briga toda aí que eles querem não é o poder, é só para ajudar mesmo o povo, né? Não é questão de poder, não é político, não é. É porque quer realmente ajudar é para ajudar o povo. É para ajudar, vamos acreditar, né? E Nunca lhe vi tão sarcástica, viu? E um vereador da Paraíba denunciou um prefeito da cidade de Alhandra por nepotismo ao empregar esposa, filhos, genros, cunhados e outros familiares na Prefeitura Municipal de Alhandra. O salário do prefeito, R$20 mil, da mulher dele, da mulher do prefeito que não vai trabalhar, R$14.551,46, da filha dele, R$8 mil, daquela controladora geral para combater a corrupção, para tomar conta da gasolina do município, recebe 8 mil e estava abastecendo o ônibus sem motor, recebendo 8 mil para abastecer o ônibus sem motor. A outra filha, a que paga, a que assina, mais 8 mil, o genro, 8 mil, a mãe do genro, 8 mil, o pai do genro, o genro da filha do prefeito, 5 mil, o cunhado do prefeito, 10 mil, a esposa do cunhado, 6 mil, a cunhada do prefeito, 8 mil. Então, 10 pessoas totaliza R$100 mil por mês. 4 anos, dá 52 pagamento. Por que 52? Dá 48 meses, mais 4, 13º. 52 meses. Sabe qual é o salário de 10 pessoas da família do prefeito? R$5.200.000 em 4 anos. R$5.200.000. Isso aí, né? Nada de novidade pra gente, né, Luciano? É isso, jamais imaginei que isso pudesse existir. Talvez fora que pai do genro não é da família, né? Mas assim, é um bando de apaniguados, né? De aliados ali do prefeito. Se é verdade isso, que é o vereador que está falando isso. Qual é a cidade mesmo? É de Paraíba, Alhandra. Alhambra, Estado na Paraíba. de Paraíba. Não conheço e duvido muito que isso existe, porque eu nunca ouvi falar. Nepotismo, na verdade, não tem. Isso é uma praga que veio desde de tempos imemoriais da política brasileira. Tentam, né? Acabaram com o nepotismo, aí inventaram o nepotismo cruzado, que é assim, eu sou desembargador, tu é deputado, eu coloco aqui o teu filho na minha folha aqui da Justiça e tu coloca o meu aí na folha tribunal, da Câmara da Assembleia. Então, também tem uma lei que proíbe isso daí. Então, mas sempre correndo atrás, né? O Legislativo tentando ser moralista e tal, mas é difícil acabar com essa praga da corrupção que graça em todo o nosso sistema político. E a gente vê as prefeituras tudo com pires na mão, não consigo, talvez por causa dessas práticas, né? É isso. E o estado do Amazonas registrou 6.991 focos de queimadas até o dia 29 de setembro, de acordo com dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o pior resultado do ano no estado, superando o verificado em agosto, mês até então, com mais queimadas no Amazonas em 2023. Considerando os dados históricos coletados pelo INPE desde 1998, os números do governo federal colocam o período como o segundo pior mês de setembro no total de focos de queimadas no estado. E aí, Luciano?
Eu só lamento muito aqui uma nota de pesar, porque esse incêndio todo incinerou a Greta Garbo, incinerou o Batata Rufus e incinerou a cabra do Leonardo, né? Estou brincando com esses personagens que até outro dia faziam campanhas internacionais queimando a imagem do Brasil, porque era um outro presidente, ou eles não queriam nada a ver com a Amazonas. Nunca houve, eu nunca soube, pelo menos recentemente, acho que vocês também não, tanta fumaça lá em Manaus, o ar irrespirável de Manaus. Já ouvi falar do ar irrespirável de São Paulo, né? Daquela poluição que vai uma coisa com a outra, resseca, ouvi falar disso. Mas ali na Amazônia, Manaus está irrespirável. Esse povo está onde, né? A Greta Garbo. Sim. Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê as girafas, né? Virou um meme que a Greta botou a girafa como sendo do ecossistema brasileiro. Cadê o mundo inteiro, na verdade, né? Que não cobra isso também. O que é que está havendo na Amazônia? O que é que está havendo com o clima, se for o caso, né? Porque tantas queimadas, tudo bem, tem muita coisa a ver também com a seca. A seca é uma coisa climática, não é o homem participando. E pode ser o homem também, tendo consequência como a ação do homem, né? Mas cadê aqueles que lutavam pelo ambiente? Cadê aqueles que lutam pelo carbono contra as queimadas? A Marina vem dizer, 10 meses de governo, que a culpa é do governo anterior. Que a culpa, antes dizia que era retaliação. Não sabem o que dizer. Assumam as suas responsabilidades. O problema é que quando da campanha, venderam que era uma coisa fácil de resolver. E não é. Quando chega ao governo, sabe que não é fácil. Não é culpa do Lula, nem da Marina, assim como não era culpa do governo anterior. Mas esses daí fizeram a nós todos crer que era culpa, sim, do governo anterior, do ministro que não gosta de meio ambiente, que não sei o que e tal. E cadê esses todos? Cadê Marina? Marina, você se pintou, mas não resolveu o problema e fica jogando a culpa nos outros. Isso é coisa de adolescente, de irresponsável, que não assume as suas responsabilidades. Abre o jogo. Olha, pode até dizer, imaginamos que seria mais fácil, não é? Estamos tentando resolver, não conseguimos ainda, mas estamos lutando. Mas simplesmente jogar a culpa no governo anterior, para mim, isso é responsabilidade. E isso pode mexer com a economia, porque a seca histórica no Amazonas ameaça parar a partir da semana que vem. Fábricas do Polo Industrial de Manaus, Amazonas, onde está concentrada a produção nacional de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e motocicletas. As condições do transporte de cargas pelo rio Amazonas e seus afluentes pioraram drasticamente nos últimos dias, provocando atrasos na entrega de materiais, assim como um acúmulo de produtos acabados nos estoques das fábricas. Algumas empresas convocaram reuniões para discutir a adoção de férias coletivas nos próximos dias. Isso chama atenção para aquela história do meio. Nós temos que ter o meio ambiente, temos que ter a preservação com responsabilidade social, mas pensando também no desenvolvimento econômico e social, porque uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, ali na Amazônia nós temos a Zona Franca de Manaus, que é protegida, que tem isenção tributária exatamente para desenvolver aquela região, e produtos que a gente encontra mais baratos por causa dessa isenção tenderão a ser mais caros diante desse grave problema de logística. O que acontece? Nós temos ali apenas o meio de rio, né? A locomoção ali é pelo rio. E nós temos condições, tem estrada que já existe a estrada, não é abertura de novas estradas. Já existe uma estrada lá e o que não se deixa melhorar a situação de asfaltar, porque a Marina diz que pode acabar ali com as ANS, pode acabar. Tem sempre uma questão aí do meio ambiente e tal. O resultado, nós, seres humanos que fazemos parte também do ambiente, somos os agredidos por esse tipo de situação. Baixou muito a água lá na bacia amazônica como um todo. Agora os transportes são outros, são balsas que são bem menos velozes e vai atrasar a produção, vai faltar produto e vai aumentar o preço desses produtos. É isso, e o Exército Brasileiro confirmou na última sexta-feira o furto de armas que podem derrubar aeronaves e que estavam na base militar em Barueri, que fica ali na Grande São Paulo.
Ao menos 13 metralhadoras calibre .50 foram furtadas do arsenal de guerra na última quarta-feira. De acordo com os jornais Notícias de Barueri e Metrópolis, militares que trabalham num paiol onde as armas estavam não podem voltar para casa após o desaparecimento do arsenal. Metralhadoras como os modelos furtados do Exército em Barueri costumam ser desviadas e usadas por criminosos em ataques a carros fortes e roubos a bancos no país. Esse tipo de arma é de uso restrito do Exército brasileiro. E aí, Luciano? Então, Luciano? Olha, é uma vergonha para o nosso Exército brasileiro, nosso bravo Exército de Caxias. Não é a primeira vez que tem sumiço de armamento do Exército. Como se o acesso fosse fácil, né? A gente sabe que não é, né? Como é que sai dali com aquelas armas e ninguém vê, né? Porque não é uma pistola que você coloca aqui embaixo, não é uma metralhadora daquela, uma .50, derruba a aeronave, transpassa um carro blindado, e isso vai parar na mão da criminalidade. O Exército Tá lá... indo lá, uma né? .50, Luciano, para a gente conferir o tamanho da tamanho da bichona. Realmente acho que não dá para sair com ela no bolso, né? Não dá. Como é que isso saiu sem que ninguém Só a bala é quase o percebesse? tamanho de uma pistola. Olha ali a bala lá ao lado. Misericórdia. Realmente, cara, não tinha nem visto ali, porque o monitor nessas coisas, né? Olha o tamanho dessa bala. Como é que isso passa? Aí prende todo mundo, tudo bem. A moça, o cabo vai ser preso ali. Se ele for preso, o que ele vai lucrar com a venda da arma? Dá, acho que pagar 1 ano ou 2 do salário que ele tem lá no Exército. E outra coisa que eu acho assim, mas são armas inoperantes, tentando tranquilizar a sociedade. Armas inoperantes, se você pegar uma arma daquela, ela não vai funcionar. Olha, isso é para enganar a sociedade. O crime organizado tem armeiros melhores do que nas Forças Armadas, porque certamente paga melhor. Então eles podem dizer assim, não, essa arma aqui não presta, essa aqui também não presta. Mas se eu tirar peças desta arma e botar nessa daqui, eu faço uma arma. E aí sim ela vai ser operante e ela vai estar em função, a favor do crime organizado. Uma lamentável situação do Exército Brasileiro que deixa isso acontecer. No paiol, a coisa mais vulnerável que tem é o paiol, né? É isso. E na alta da hashtag Bis Nunca Mais, nas redes sociais, colocou em evidência uma disputa de mercado que partiu para o campo político após a contratação do influenciador Felipe Neto para ser garoto propaganda da marca de chocolate Bis. Felipe Neto é um crítico do antigo governo de Jair Bolsonaro e fez campanha pelo presidente Lula nas eleições de 2022. A campanha feita pelos simpatizantes e aliados do ex-presidente Bolsonaro pede que os seguidores deixem de consumir os produtos feitos pela Lacta, que produz o Bis e é controlada pela multinacional Mondelez. Alguns usuários das redes sociais chegam a sugerir que seja comprado o Kit Kat fabricado pela concorrente Nestlé. Torna aí algo que foi pro lado político, um pouco infantil também, você não acha? Mas assim, o Felipe Neto, ele já foi infantilizado, né? Ele começou a fazer o papel de uma foca, né? Ele começou criando audiência com as crianças e depois ele se politizou. Nenhum problema, cada um pode ter o que pensa sobre a politização. Ele pode criticar acerbamente um lado e ser bastante favorável ao outro. Não tem problema, faz parte do tráfego de ideias diferentes. E é por isso que nós defendemos a liberdade de expressão, não só para um lado. O problema do Felipe Neto é que ele fez o seguinte, ele foi um verdadeiro promotor do discurso de ódio. Falam muito do discurso de ódio, né? O que ele fazia? Se ele não gostava do Gabriel, de algo que o Gabriel disse lá na rede social do Gabriel, então ele fazia uma campanha em cima de patrocinadores do Gabriel. Aliás, tem uma entidade aí chamada Sleep Giant que faz exatamente isso. Diz, olha, você está patrocinando aquele blog lá daquela moça que faz eventos, pois saiba que ela acaba com o meio ambiente, então você não pode jamais, faz tanta pressão, e diz, se você não tirar o patrocínio, vou fazer campanha contra você, vou tentar bloquear, isso como estão fazendo agora. Então o Felipe Neto defendeu ardorosamente o bloqueio, o cancelamento, a desmonetização daqueles que pensavam diferente dele.
O que é que eu defendo? Eu penso de uma forma... Muitos perderam os empregos, não foi? E quero ser monetizado, e eu defendo que você, Felipe Neto, também, com o seu talento, continue, e nós vamos aqui. O problema é que você quer sempre matar o adversário. E uma das formas de matar é tirar o emprego. Imagina, eu não gostei de uma coisa que o Gabriel disse. Eu vou aqui para a direção, demite aquele cara. Demite, o cara não é do nosso, demite aquele cara, porque ele pensa diferente de mim e ele diz muita besteira, demite o cara. O que ele está querendo com isso? Matar, porque ele tira a dignidade dele, a condição de viver, que é o emprego dele. Estou dando um exemplo aqui próximo de nós, porque o Felipe Neto fez isso. E o Brasil viveu essa experiência de o STF desmonetizar. O STF fez uma campanha contra a liberdade de expressão, porque não gostava. Só existe a liberdade de expressão para garantir que ideias que sejam até asquerosas, que sejam completamente contrárias ao que eu digo, possam também veicular na sociedade. Senão vira uma tirania. A liberdade de expressão é para garantir que aquele que diz uma coisa de que eu não gosto também possa se expressar. Senão vira uma tirania. E o seu Felipe Neto, com todo amor e carinho, você usou, você foi instrumento disso. Usava da sua audiência para desmonetizar. Digamos que ele não gostasse do Gabriel. Ele iria para cima dos patrocinadores. Então, o que hoje... Aí ele está dizendo... Hoje ele faz um discurso de vítima, né? Olha, eu me dei mal, né? Me dei mal com esse negócio de política, eu não devia ter saído do meu nicho, então eu perdi patrocínios e está tentando se reposicionar. Só que ele dizia para os que ele tentava matar na comunicação que aqueles têm que punir, têm que ser punidos, sem anistia, sem perdão. Então, ele lançou essa semente e está colhendo. Você não pode lançar. A colheita é inevitável, né? Você não pode colocar uma semente A e querer frutos do B. Vai ter aquela mesma. Então, é também uma infantilização, eu posso até concordar. Você parar de comer para bloquear. Mas é também, hoje, principalmente, uma das ferramentas de protesto. Você está patrocinando um cara que foi muito infeliz conosco. E o cara sofrido tenta pagar na mesma moeda. Então, eu acho que o Felipe Neto não merece bis. É isso. E em evento em Paris, neste sábado, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, defendeu a corte e enalteceu a volta do presidente Lula ao poder, a quem ele mesmo, no passado, disse operar uma cleptocracia, ou seja, um governo comandado por ladrões. O decano afirmou ainda que algumas das propostas em debate para reformar o STF poderiam levar à derrocada do tribunal. E nós temos também agora uma sonora do Rodrigo Pacheco. Dá tempo de passar? Tá, a gente passa a sonora e após o intervalo a gente pode ser. E a expressão que existe na Constituição de que todo o poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo poder legislativo que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes, que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento das crises verdadeiras. Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes, e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei, porque eu tenho responsabilidade com o país. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar polêmica. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é o Congresso Nacional o dever de zelar
pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro. É isso aí, a gente vai precisar fazer agora um rápido intervalo e logo após a gente comenta essa fala do Rodrigo Pacheco. Estamos de volta com o Da Hora desta segunda-feira. Vamos continuar falando do evento que ocorreu em Paris, onde teve a fala do Rodrigo Pacheco. Vamos comentar agora sobre isso. Gilmar Mendes também esteve presente neste evento, né? O Gilmar é o de sempre. Isto é, ele está sempre mudando. Gilmar disse nessa conversa dele lá, nessa treta dos poderes lá em Paris, que citou o Milan Kundera, né? Não, porque o Milan Kundera... Então, Gilmar é um cara muito conhecedor, certo? É um cara muito inteligente, tem muito conhecimento, sabe alemão, tal, etc. Então, ele tem muito talento para dizer o que ele quer. Só para lembrar, volto já para o que você está me pedindo. Mas ele disse, uma das coisas que ele disse foi assim, não, nós precisamos então levantar a memória, tem que ter essa luta para manter a memória. E é bom ter uma memória, porque o Gilmar Mendes fez um voto com um discurso maravilhoso a favor da prisão em segunda instância. Que na segunda instância já devia ser preso. Foi o voto mais bem justificado, mais bem elaborado, mais bem escrito, foi o do Gilmar. 2 anos depois, Gilmar Mendes já deu um cavalo de pau, e agora era contra a prisão em segunda instância. Como você mesmo lembrou, que Lula, lá atrás, né, Lula era governado pela cleptocracia. Aliás, não foi só o Gilmar. Muita gente disse coisas como Barroso e agora está dizendo outro. Por exemplo, o Gilmar disse que as prisões alongadas da Lava Jato eram verdadeiras torturas. E tinham um encontro marcado, elas tinham um encontro marcado no STF. Como se assim, chegando aqui a gente vai trazer justiça. E agora eles estão usando os mesmos métodos que eles criticavam na Lava Jato. De pegar delação de encarcerado, que o Gilmar criticava. Olha, isso é uma tortura. O cara só será liberado se ele delatar. Foi o que aconteceu com Mauro Cid no mesmo dia, eles nem disfarçam. No mesmo dia em que Mauro Cid concedeu, ok, vou delatar, ele foi liberado. O que fundamentava então a prisão dele? Isso é um aspecto. A outra é assim, desde muito tempo o STF vem numa sanha autoritária. Começou, esses caras quando saem do Brasil, parece que eles soltam, né? Assim, o que tem de freios na língua, eles soltam. Aí foi lá que o Barroso disse, perdeu o Mané. Foi numa dessas que o Barroso disse, nós vamos ganhar, porque a Tabata estava chorando, achando que, entregando a toalha, que Bolsonaro ia ganhar. Ele disse, não, nós podemos ganhar, nós, né? Então, uma coisa que... E o evento se chamava Como Derrotar um Presidente, como Derrubar um Presidente. Só por esse título, um ministro do STF já não deveria participar. O Toffoli, num evento entre nós, jornalistas, do Observatório da Imprensa, né? Então ele, para fazer uma analogia, né, disse, olha, vocês são editores, né? Você é editora, sabe o que é um editor, coloca isso, tira aquilo, faz aquilo outro e tal. Nós somos editores de cada cidadão do Brasil. Gente, não tem nada mais autoritário do que essa frase, de dizer que vai editar. Não, eu vou te corrigir aqui, Gabriel. Porque o editor chega a muita coisa, nós temos aquela coisa... Não, só temos 1 hora de programa. Eu não posso colocar tudo. Então, o que tem mais relevância? Quais são os critérios de noticiabilidade para eu colocar? O que está melhor no texto? Não, esse texto não está legal. Reescreve, diminui, corta. É o trabalho do editor. Mas jamais esse trabalho de edição pode se aplicar ao STF. E o Toffoli disse isso quando presidente do STF. Aí o próprio Toffoli cria uma coisa, porque o sistema judiciário tem muitos de princípios, né? E um deles é o da inércia judicial. Então, a justiça não se move por si mesma, não age de ofício, como dizem, é sempre provocada por alguém. Alguém que faz uma petição tem que responder.
Para a abertura de um inquérito ou para decidir a prisão de alguém, essa prisão tem que ser pedida ou pela Polícia Federal, pela polícia, né, digamos assim, no STF é a Polícia Federal, ou pela Promotoria Pública, no caso do STF, a PGR. E vimos o STF agindo de ofício, passando por cima de todo o sistema. O que acontece? Toffoli, na presidência, abre o inquérito. Ele abriu o inquérito, a pedido de quem? Dele mesmo. E sabe por quê? Naquela época, a revista digital Cruzoé e o site O Antagonista traziam uma matéria que falava do amigo do meu pai. Que vinha a ser quem? O Toffoli. Então o Toffoli disse que aquilo era uma fake news, abriu um inquérito. Outra coisa, que é o chamado princípio do juiz natural. O juiz não escolhe quem vai julgar. E o réu também não escolhe por quem vai ser julgado. Então, quando abre esse inquérito, teria que ter um sorteio. Não. Com o Toffoli, não. Toffoli escolhe. Eu quero o Xandão, que é o cabo que tem coragem, porque eu quero fazer. O ministro, o xerifão. Chamou e logo em seguida o Toffoli censura a revista, isto é, censura a Cruzoé, me perdoe, né? A revista Cruzoé e censura o site Antagonista. Porque o Antagonista e a Cruzoé demonstraram que não tinha ali nada de fake news. Foi coisa tirada do inquérito, da Lava Jato, do depoimento do filho da Odebrecht, que dizia: o apelido de Lula era o amigo do meu pai. E o apelido de Toffoli, portanto, estaria envolvido em falcatruas de corrupção na Odebrecht, pelo menos estava na Folha, se chamava o amigo do meu pai. Nunca foi provado que o Toffoli tivesse qualquer coisa, mas também nunca foi investigado, porque pararam ali. Então começou essa coisa ditatorial, tirânica, autoritária do STF. E o STF começa a crescer. E acreditam, como demonstrou o Gilmar Mendes, que fizeram bem para o Brasil. Se não fosse o STF, o Lula não estaria eleito. Eu entendo, muita gente está fazendo uma exploração política. O STF elegeu o Lula, está aí o Gilmar dizendo. Não, eu não caio nessa. Eu entendo perfeitamente. A minha inteligência fala com a inteligência do Gilmar Mendes. Você pode criticar o caráter dele, mas a inteligência dele é inegável. Ele usa a inteligência para fazer as coisas que ele quer. E quando o Bolsonaro estava no governo, Gilmar se aproximou do Bolsonaro, teve encontros fora de agenda, agora está se aproximando de Lula. Quando o Lula estava fora, era cleptocracia. O Gilmar dizia que tinha dinheiro suficiente para se eleger por 20 eleições. Então ele vai mudando de acordo com o que está no poder. E agora quis ser o poder mais que os outros. Esse mesmo Toffoli, se eu não me engano foi ele, disse que o STF era poder moderador, o que não existe, que estaria acima dos demais. Então, perceberam, imaginaram eles que Bolsonaro era o ditador, era o autoritário, e que precisava ser contido. E que o próprio Gilmar e o Barroso disse, o Gilmar disse, olha, quando houve a PEC kamikaze, foi palavra do Gilmar. Quem foi que conteve, que foi para frente, foi o STF. Quando ele chama PEC kamikaze, já é uma atuação política do ministro. Porque foi uma PEC aprovada no Congresso. Quem está sendo autoritário, né? O Executivo imagina aquilo ali e leva para o Congresso votar. Ele não impõe, leva para o Congresso. O Congresso aprova. Aí os que não gostam, os que agem antidemocraticamente, correm para o VAR, correm para o tapetão. Fortaleza ganhou de goleada no Sul-América. Aí tem lá um cara lá que é... Não, vamos aqui na CONCACAF, como é que é? Quem está no Conmebol, né? E pronto, tem prestígio e tira os gols que o Fortaleza fez. É mais ou menos essa a alegoria que se faz. Então, nós é que defendemos, quando vocês não fizeram nada, olha, ainda está culpando o Congresso. Cada um no seu quadrado, é assim que diz a Constituição. E foi isso que o seu Pacheco disse agora. O Pacheco foi muito covarde, acho que não tem outra palavra, né? Foi muito leniente com as ações e com a hipertrofia de um poder sobre os demais. Porque achava também que estava lá. Ou então era outra coisa. Diziam que o Pacheco queria uma vaga no STF.
Então ele ficava ali, não deixava nada passar. Olha, os ministros aí estão pulando, estão acima, não falava nada. Agora parece que as vagas foram preenchidas. Pacheco voltou a ser o que a democracia exige dele, em defesa do poder. Ele é o chefe do Congresso Nacional, presidente do Congresso Nacional, que se acovardou diante de um STF que cresceu em cima dessa covardia, que censurou meios de comunicação, censurou blogueiros, jornalistas, porque achava que estava fazendo o bem da democracia. Como é que isso? Tem na Bíblia, é uma parábola que Jesus coloca, não? O pai chega, digamos que seja Gabriel e Rochelle aqui, os dois filhos. O pai chega para o Gabriel e diz: Gabriel, vá fazer assim assado. O Gabriel: não vou não, eu tenho outra coisa para fazer, futebol. Rochelle, vá fazer. Ah, deixa, paizinho, eu vou lá fazer. Aí o Gabriel: rapaz, eu vou lá, faço. A Rochelle não faz. Quem foi que atendeu ao pedido do pai? O Gabriel, que no momento se sublevou e disse coisas, ou a Rochelle toda simpática, cortês? É óbvio que foi o Gabriel. Então, quem foi antidemocrático? Aquele turrão que dizia um monte de bobagens, estupidez, da boca para fora? Ou o fala mansa do STF, que, falando manso, foi passando por todas as leis? A Carmen Lúcia chegou a dizer, a reconhecer, a Constituição brasileira é contra a censura. Mais do que isso, porque você fala, tem a Constituição, mas o STF é quem vai interpretar, e tem 11 constituições. Ela reconheceu que tem um negócio chamado súmula vinculante, que é uma decisão tomada no Senado, no Congresso, no STF, e de lá para cá desce assim, que vincula. Ninguém pode decidir nenhuma sentença diferente daquela vinculante. Há uma vinculante proibindo a censura. E a Carmen Lúcia disse, reconheceu, de forma assim, um vexame: olha, tem a lei, mas só esse momento aqui nós vamos deixar de cumprir a lei. Pode um negócio desse? No momento das eleições é o momento onde deve ter maior até a liberdade de expressão. Que é quando você vai escolher as pessoas que estarão comandando o destino ou do município, ou do estado, ou de toda a nação. Então, abram-se, mais liberdade de expressão. Só se combate liberdade de expressão com mais liberdade de expressão. E é tão de jeito que o Barroso foi elogiado por uma fala política e não jurídica, né? Por um presidente, não foi? Ele fez uma fala, acharam ele super inteligente, até falaram numa possibilidade, né, de presidência. O Macron, querendo puxar o saco do Barroso, disse, né? que foi linda a fala, sendo que foi político, não foi jurídico. O discurso deles todos são ali todos políticos. Essa é uma coisa. E ali já se disse, quando a política entra pela porta da frente do judiciário, a justiça sai pela janela ou pela porta dos fundos. Gabriel. E por meio de publicações, algumas falsas ou que tecem associações enganosas, eleitores e deputados de esquerda e de direita, além de usuários inflamados nas redes, se dividem e utilizam-se do conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel para alimentar a polarização política entre brasileiros. De um lado, a direita brasileira cobra do presidente Lula que reconheça o grupo Hamas que ataca israelenses como terrorista. Do outro lado, sem mencionar o termo terrorista para classificar o Hamas, a esquerda brasileira defende a luta e a resistência do povo palestino, argumentando que o governo brasileiro tem evitado qualquer tipo de conflito com ambos os países. Quem fala, abre aspas, quem fala pela autoridade palestina é o presidente da Palestina. Quem fala por Israel é o presidente de Israel. É assim que temos mantido o diálogo, justifica a esquerda. Durante as eleições e o seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro se utilizou da bandeira de Israel para fazer campanha no Brasil, se auto-intitulando um governo defensor de cristãos para atrair católicos e evangélicos como eleitores contra Lula, polarizando ainda mais as eleições ao afirmar que o petista seria contra os cristãos. Porém, Lula disse no sábado ter lamentado as mortes em ambos os países e classificou os ataques feitos pelo Hamas como terroristas. Nos últimos anos, houve, em linhas gerais, uma associação entre a esquerda brasileira e a causa palestina de um lado e entre a direita brasileira e a causa judaico-israelense de outro lado.
Isso aí, a polarização dessa guerra no Brasil, né? Há uma canalice e uma esquizofrenia. Me permitam explicar. Do pessoal da esquerda, dizer que quem fala pelos palestinos é a autoridade palestina, está correto. Só que eles estão descontextualizando. O Hamas não é a autoridade palestina. Lembram do Yasser Arafat? Yasser Arafat era a autoridade palestina. E a autoridade palestina está sediada na Cisjordânia. Tem 2 territórios palestinos ali naquele enclave. Tem a faixa de Gaza, apertada ali, entre Israel, Egito e o mar, e tem a Cisjordânia, que é do lado da Jordânia, perto do Líbano, da Síria. A Síria fica mais à frente, né? Então, a autoridade palestina está lá na Cisjordânia e não na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, na época, o Yasser Arafat, esse sim, procurava um Estado, procurava fazer acordos, fez acordos de paz, que o Hamas não reconhece. Então, a canalice é dizer que respeita o Hamas, porque é a autoridade palestina. Não é a autoridade palestina. O Hamas é um grupo terrorista que tomou o poder na faixa de Gaza. A autoridade palestina está sediada na Cisjordânia, que é um território muito maior e com muito mais gente lá da região. A esquizofrenia de Lula, do governo, é que diz que os atos são terroristas, mas não diz que os autores dos atos são terroristas. Então, só pode fazer um ato terrorista quem é terrorista, ou não é? Então, se o Gabriel fizer um ato terrorista aqui, eu vou chamá-lo de terrorista. Mas eu não posso dizer que o ato que ele fez em si foi terrorismo e ele não ser terrorista. Então, isso é que eu chamo de esquizofrenia. Porque a esquerda sempre foi contrária a Israel. Sempre não. No início, Israel era socialista. Os kibbutz, né, era uma experiência socialista que deu certo, como não deu em nenhuma das regiões socialistas de até então. A coletivização ali, os operários e tal, trabalhavam tudo em conjunto e tinha uma coisa realmente coletiva. Depois aqui foi passando de lado e hoje estamos no governo de direita, de ultradireita, né? Como dizem, né? E assim, o governo é uma coisa, o povo é outra coisa. Você pode ser solidário ao povo palestino, que sofre nas mãos, na crueldade do Hamas, o povo lá da faixa de Gaza. Nós podemos ter toda a solidariedade ao povo, mas sem dizer, é sim terrorismo. E poder dizer, olha, o Bibi lá é um direitista, um sanguinário também, mas o povo judeu, israelita, não é. Sendo que a gente ainda tem um bloco, né? Quando voltar, né, Gabriel? É isso, a gente vai para o nosso segundo intervalo. Na volta, a gente fala mais sobre esse assunto da guerra entre Israel e Palestina. Até já. Volta com o Da Hora desta segunda-feira, continuando falando da guerra entre Israel e Palestina. Confundir os palestinos com o Hamas é a mesma coisa que dizer que todo afegão é membro da Al-Qaeda. Vamos conferir. A tensão entre Israel e Palestina, que mistura política e religião, se estende há mais de 70 anos e já deixou milhares de mortos dos dois lados por briga de poder e petróleo. O Hamas não reconhece Israel como Estado e reivindica o território israelense para a Palestina. A Palestina pede a suspensão da colonização de seu território e o fim do bloqueio israelense à faixa de Gaza. Por outro lado, Israel exige o seu reconhecimento como Estado judeu. Confundir os palestinos com o Hamas é a mesma coisa que dizer que todo afegão é membro da Al-Qaeda. O grupo terrorista Hamas é uma ditadura ultra-radical religiosa fundada na faixa de Gaza, anti-mulher similar à Arábia Saudita. Tem apoio de parte dos palestinos, mas não de todos e muito menos da maioria dos palestinos. O Hamas não são representantes da justa causa palestina de ter um Estado soberano vivendo em paz e segurança ao lado de Israel. Organização islâmica com ala militar, o Hamas surgiu pela primeira vez em 1987.
era um desdobramento da Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico sunita, fundado no final da década de 1920 no Egito. Vamos continuar falando, né, Luciano Kleber? Pode continuar onde você parou no bloco anterior. É legal isso aí. Você não pode confundir o povo e segmentos criminosos. Aqui no Ceará nós temos algumas facções. Algumas nasceram aqui. Então eu não posso confundir o povo cearense com alguém dessa facção. E aí eu não posso dizer que o Estado seja violento, porque tem a violência dessas facções. O que nós temos lá na região do Islã, e que não se tenha também preconceito religioso contra o islamismo. Há vertentes dentro do Islã. E as de maior visibilidade são os sunitas, cujo país mais visibilidade é o Irã, e o Hezbollah é um grupo terrorista xiita. E temos o Hamas, que é sunita. A maior visibilidade ali é o Hamas, que é sunita. E tinha os curdos que comandavam no Iraque. Quem se lembra do Iraque aí, né? Que tinha apoio também do Irã. Só quando tem um inimigo comum, eles não aceitam Israel, eles se juntam. Mas eu não vou dizer, mesmo que tenha sunitas, xiitas e curdos que provoquem guerra, que queiram aniquilar Israel, que queiram acabar com todos, eu não posso dizer que a religião do islamismo seja uma guerra, seja uma coisa ruim, ou que os árabes não prestam, se bem que está juntando ali, né? Porque Irã não é árabe, Irã era a Pérsia, né? Então se juntam todos aqueles povos ali, o que eles têm em comum? Não gostam de Israel, é aquela coisa, inimigo do meu inimigo é meu amigo, e se juntam quando tem um inimigo comum, porque se Israel não existisse, eu acho que eles estariam brigando lá entre si. Não o povo, é isso que eu digo, o povo palestino não pode se confundir com Hamas, não pode se confundir com Hezbollah, não pode se confundir com Fatah, né? Que são braços políticos e braços armados de um movimento que nunca lutou para fazer verdadeiramente um Estado palestino. Porque eu lembro que em 47, quando teve a partilha, e a partilha não foi assim benéfica, favorável a Israel. Aliás, o território pior que tinha o de Israel. Terreno árido, seco. As colinas do Golã ficaram lá para o lado da Síria e ficaram lá para os palestinos, onde corre água, é ali, que a água desce para ali. Israel mudou tudo aquilo dali, né? E houve uma guerra contra eles, e eles com 650 mil habitantes. Quanto é que tem Fortaleza de habitantes? Um país que tinha muito menos habitantes que Fortaleza venceu uma guerra contra os países todos que já estavam lá consolidados há algum tempo. E vem se reerguendo. Israel, Jerusalém, foi tomada 50 vezes e se reergueu. Aliás, hoje, bom lembrar, acho que vai ter, já vou falar sobre isso, tem um documentário, Contagem Regressiva para o Armagedon. E essas coisas que estão acontecendo agora, não são só da guerra que eu estou falando, não. Dos avanços tecnológicos, né? Não, porque são coisas, estou falando de avanço tecnológico. A gente imagina, acha lindo essas coisas aqui, já fora previsto há muito tempo. Então, é muito curioso esse documentário que hoje a TV União vai passar a partir das 21 horas. 9 horas. Às 9 da noite, você tem um encontro aqui na TV União com esse documentário que fala sobre a contagem regressiva do Armagedon. Tem muita gente acreditando que nós estamos mesmo na contagem final do fim do mundo. Até o Carlinhos Maia, ele brincou, né? Meu Deus, será que Jesus já está voltando? Porque tudo isso que está acontecendo, né, Luciano Kleber? É muito sério. Vem primeiro a tribulação, depois a grande tribulação. Tem um bocado de gente falando sobre essas coisas aí. Então é muito curioso que aqui é um documentário, não é apenas uma visão ideológica, uma visão religiosa. Sempre tem essas coisas lá, né? Mas tem aquilo que foi predito. Está lá, está escrito que isso iria acontecer. Aí o documentário vai provar isso daí. Eu estou muito curioso para assistir esse documentário. Isso aí. E falando agora de eleições aqui nos nossos irmãos sul-americanos, o empresário Daniel Noboa, de 35 anos, foi eleito neste domingo o novo presidente do Equador. Noboa, da Acción Democrática Nacional,
derrotou no segundo turno a candidata de esquerda Luísa Gonzalez, da Revolução Cidadana, que é ligada ao ex-presidente Rafael Correa. Gonzalez reconheceu a derrota e parabenizou Noboa por volta das 10 horas da noite, no horário de Brasília. Mais de 17 milhões de pessoas foram às urnas. Nascido em Guayaquil, o presidente eleito é ex-deputado e filho do empresário Álvaro Noboa Ponton, que já foi candidato à presidência do país. E aí, Luciano? Percebeu que ele está com colete à prova de bala? Porque outro candidato tinha sido assassinado. Então, hoje, uma das coisas mais sérias lá no Equador é a insegurança. E aí é mais um empresário de centro-direita, né, que coloca por fora a esquerda, porque hoje lá é a insegurança o principal problema do Equador, entre outros. Né? Isso aí, que bom que ela parabenizou também, né? Foi bem aquela questão. Foi diferente aqui, né? Eu não queria, eu não queria comparar, não. A gente vai conferir agora, ô Luciano Cleber, um vídeo que fala um pouco sobre esse documentário que a gente vai passar hoje às 21 horas aqui na TV União. Estamos vivendo em dias, no mínimo, emocionantes e em breve haverá grandes mudanças globais. As cortinas se abriram para a última cena da grande peça teatral da Terra. Teve início o espetáculo e agora não pode mais parar. Quer queiramos ou não, a vida de cada um de nós será afetada por esses grandes acontecimentos. A contagem regressiva para o Armagedon começou. Não perca hoje, a partir das 21 horas, aqui na sua TV União. Isso aí, Luciano, Já começou a divulgando, contagem regressiva para o Armagedon. Preparem-se, viu? Tava igual o Carlinhos Maia com medo, não, né? É isso, a gente vai encerrando o nosso programa. Suas considerações finais, Luciano Clever. Não é medo, o que tem de ser tem muita força, né? Já dizem, né? Muito bem, muito obrigado, foi bom estar aqui com vocês, espero que para vocês também, principalmente para a nossa audiência, né? Com a graça de Deus, se o Armagedon não chegar antes, poderemos estar aqui na próxima segunda-feira. Isso aí, Gabriel. É isso, muito obrigado por dividir a bancada aqui comigo, muito obrigado, Luciano, pela sua presença, até segunda-feira, se Deus quiser, e queria agradecer também a sua presença, a principal presença nessa nossa audiência aqui, de toda segunda e, claro, de toda a semana aqui no Da Hora desta segunda-feira. É isso e aí, tem vamos alô, mandar, né? Tem alô aí para o Francisco de Taitinga, de Janira de José Bonifácio, André Alcântara de Calcaia, João de Conjunto Esperança, Lúcia Brandão, bairro de Fátima, Maria Salete Pacatuba, Vaírton, Cidade dos Funcionários, Robson Cardoso de Messejana, muito obrigada pela sua audiência. Quero desejar, né, uma ótima semana aí que está começando. Amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário e você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após tem Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã. Claro.